Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. Sexta-feira, Colorado encerrando a sua preparação para encarar o Curitiba, que perdeu para o São Paulo e vem desesperado para encarar o Internacional no fim de semana. Rodrigo Moledo deixa o treino mais cedo e causa preocupação no CT do Parque Gigante. Fabrício Bustos, um dos principais destaques do Inter, começa a despertar o interesse do futebol europeu. E o Inter fica de olho nessa situação e internamente começa a busca por um lateral direito. Será que o Bustos vai sair? Te conto mais sobre isso depois da vinheta. Vamos falar do Internacional então, gente. Afinal, o Inter segue a sua preparação para encarar o Curitiba e tem alguns problemas, né? No CT do Parque Gigante, o Curitiba que perdeu ontem para o São Paulo, 3-1. O gol do Curitiba, inclusive, foi marcado pelo Matheus Cadorini, ex-jogador do Internacional, né? Que esteve jogando o Campeonato Gaúcho aqui. Vou confessar pra vocês, pra mim, uma das decepções do Inter na temporada. Pelo campeonato que ele fez no Sub-20 ano passado, que acabou sendo campeão brasileiro da categoria, foi campeão da Supercopa, foi muito bem na Copa do Brasil, caiu na semifinal pro próprio Curitiba, né? Eu esperei que o Cadorini rendesse um pouco mais no Internacional, ainda mais que ele precisou, né? O Inter vendeu o Yuri Alberto, abriu um espaço para centroavantes, o Wesley Moraes, que foi contratado para ser o cara, não rendeu e o Cadorini não aproveitou esta oportunidade. Então fez seu golzinho lá no Curitiba, mas para mim o grande destaque do time do Coxa é Bruno Gomes, tá? Olhei o jogo ontem com quase toda a íntegra, né? Só não assisti porque tava lá no Voz do Gigante, né? Fazendo o programa quando começou o jogo, mas o segundo tempo eu vi todo. Bruno Gomes muito bem, né? Desarmando, chegando à frente, muita lucidez para jogar. É um jogador que o Inter tem que ficar de olho pro ano que vem. Os dois não jogam, né? Contra a equipe do Inter, né? Pertencem ao Colorado. Há uma informação difusa, né? Sobre o Bosquilha. Vi que uma galera colocou que ele pode jogar, que ele rescindiu com o Inter. A informação que eu tinha é que ele está emprestado até o final do vínculo, que é até o final do ano, e a partir de janeiro ele passa a ser jogador do Curitiba. Vou confirmar essa informação para vocês durante a semana, mas o Natanael, lateral direito, também não joga. Levou o terceiro cartão amarelo e fica fora. São situações que o Inter observa aí envolvendo esta partida. Sobre o Inter, ontem o Rodrigo Moledo deixou o treino mais cedo e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha do que está acontecendo com o zagueiro do Internacional. Afinal, ele não teve nenhum choque, né? O treino de ontem foi treino das lesões, saiu o Bustos machucado, saiu o Igor Gomes, saiu o Lucas Ramos e o Depena, mas o Moledo não. O Moledo saiu na transição de uma atividade para outra, né? Tinha o coletivo, acabou o coletivo, eles iam para o trabalho de cruzamentos e finalizações. O Moledo não participou dessa segunda parte, acabou indo para o vestiário, conversou com o Mano Menezes. À noite, o Alexandre Ernest trouxe a informação de que o Moledo tem dores musculares, que ele tem feito reforço muscular durante a semana para aguentar a carga de treinos e de jogos. É bom dizer, né? O Inter tá jogando uma vez por semana por enquanto. Jogou da última vez contra a equipe do Botafogo lá no Engenhão e agora joga no domingo contra a equipe do Curitiba. Depois aí sim, né, passando esse jogo aí é quarta, domingo até o final do Campeonato Brasileiro. E há uma preocupação em relação ao Moledo nesse sentido, porque o Moledo é um jogador que tem na sua parte física a principal valência, mas também é um jogador que passou muito tempo fora, né, por conta daquela lesão do joelho, teve uma série de lesões nessa temporada, jogou menos de 20 jogos no ano. Então, tudo isso é um tema de preocupações para o Internacional. Ele vai ser reavaliado até sábado, quando o Inter viaja. Há a expectativa de que ele vá viajar para estar à disposição e ser titular contra a equipe do Coxa. Afinal, o mercado está fora ainda, né? Com uma lesão na panturrilha, é aguardado para o jogo de quarta no Beira-Rio contra o Ceará. Ele e o Maurício, inclusive, devem estar à disposição. Deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e sem burocracia. Então chame a Mais Ágil no link que está na descrição aqui do vídeo. É sexta-feira, né? Tá na véspera do final de semana, tu tá preocupado com um monte de coisa e a Mais Ágil pode te ajudar nesse sentido, beleza? Chama eles, link aqui na descrição do vídeo. Quero falar também, gente, sobre o Fabrício Bustos, né, o lateral do Internacional, que está vivendo uma situação
importante. Vocês lembram, né? O Inter contratou o Fabrício Bustos nessa temporada, com uma contratação envolvendo o Independiente. O clube argentino, né, estava meio irritado com o Inter, que não tinha pagado a dívida do Vitor Cuesta ainda lá de 2017, 2018. O Inter conseguiu, né, arredondar essa dívida e mais a vinda do Bustos, que estava em final de contrato por lá, e conseguiu chegar num acordo. O Fabrício Bustos já tinha, antes de vir para o Internacional, algumas sondagens do futebol europeu. Aconteceu que começaram as primeiras sondagens ao Inter em relação a este jogador. E a primeira sondagem que vem da Europa é do Fenerbahçe da Turquia, clube que inclusive é comandado pelo Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, tá por lá também o Lincoln, né, ex-jogador do Grêmio, o William Arão tá por lá também, e o Fabrício Bustos está, nesse sentido, despertando interesse do futebol europeu. O Bustos tem contrato com o Internacional até 2025 e é visto dentro dos bastidores do Internacional como um jogador importantíssimo para a temporada de 2022. Então, assim, o Inter não quer perder o Bustos. É claro que há uma situação financeira delicada que o Inter busca, né, equilibrar o caixa e tal, mas não pode ter um prejuízo técnico. O Bustos é visto como um principal jogador do Inter por vezes, sendo um extrema, quase um ponta. O Mano citou, né, que é difícil colocar Pedro Henrique e Wanderson jogando juntos, muito por conta, né, da característica que tem o Bustos, de ser um cara mais agressivo, um cara mais ofensivo, tá sempre pisando na área, fazendo gols, dando assistências. Então é um cara que o Inter não pensa em perder, ainda mais visando uma Libertadores da América em 2023. Mas começaram as sondagens, né? O Inter deve sofrer um pouco com isso. Já teve aí algumas sondagens pelo Johnny, eu falei aqui do Real Betis, falei também da Udinese. O Maurício é outro que tem o interesse de fora. Nesta última janela, o Inter já poderia ter vendido esse jogador por 6 milhões de euros, né? Acabou optando por não vender por conta do percentual que o Inter tem, que é de 70%. Então, tudo isso vai acontecer. A princípio, o Inter não deve perder o Bustos. Vamos ver o que acontece aí com as sondagens que virão de fora do Brasil. Quero dizer que o Brechó Colorado é o maior caçador de relíquias do Internacional. Camisetas históricas do Colorado tu encontra lá, tá? brechócolorado.com.br. Você tem lá camisas históricas da década de 80, 90, 70, anos 2000, o ano mágico de 2006. Ontem eles estavam vendendo uma camiseta do Mundial de 2006. Pesadíssima, né? Então, chama eles, o link também tá na descrição aqui do vídeo. Quero falar, gente, para a gente fechar, sobre Wanderson. Afinal, ele esteve na ESPN ontem e acabou citando que está muito confiante para permanecer no Internacional. Essa situação ainda está meio indefinida, o Inter não contratou o Wanderson ainda. O presidente Alessandro Barcelos, em entrevista para o Voz do Gigante, chegou a citar que está tudo certo, que não tem nenhum risco do Inter perder o Wanderson e que é muito mais uma questão interna do clube, de fluxo de caixa, de pagamento, né, de fazer o glorioso Pix para o Krasnodar da Rússia. Então tudo isso está bem encaminhado, né? E o Wanderson disse que está muito confiante, que depende do presidente Alessandro Barcelos para ficar. Então tá tudo meio alinhado, né? O discurso do presidente, do Wanderson, do staff do Wanderson, para que ele fique aqui no estádio Beira-Rio, tá? Deve ser só uma questão de entrar a premiação do Campeonato Brasileiro, entrar alguma venda de jogador, né, que o Inter já esteja contando, para formalizar esta compra que vai acontecer, o Wanderson ficando no Internacional. Beleza? Deixa eu dizer, né? Tá chegando o final de semana, muitos jogos espalhados aí, alguns já acontecendo em ligas pelo mundo. Ontem teve jogo do Barcelona, teve jogo do Arsenal, e você pode apostar em KTO.com. Afinal, todo jogo fica mais emocionante, dando aquela brincada, né, nas tuas apostas. Então, faça isso. Se não é cadastrado ainda, usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito e no teu primeiro cadastro. Beleza, gente? Aquele abraço. A gente se vê. Tamo junto. Tchau!